Há um tipo de presença que não se anuncia. Uma forma de existir que não precisa ser publicada, compartilhada ou validada. Num mundo em que a vida virou vitrine, cada gesto é uma chance de exibição. Cada pensamento, um potencial conteúdo. E cada momento bonito, algo que precisa ser capturado antes mesmo de ser vivido. Mas há pessoas que caminham em outra direção, pessoas que não anunciam o que fazem, o que comem, o que sentem, que não transformam suas pausas em stories, nem suas dores em legendas inspiradoras. Pessoas que vivem como se o silêncio fosse uma língua sagrada. E é sobre elas que vamos falar hoje, sobre os que escolheram o silêncio, num mundo que esqueceu o que é estar em paz. O século XXI transformou a atenção no novo oxigênio. Quem não é visto parece não existir. E nessa corrida por visibilidade, a vida se transformou em performance. Não se vive mais para sentir. Vive-se para ser percebido. O jantar precisa ser fotografado. O pôr do sol precisa ser postado. A risada precisa soar espontânea, mas só depois de ser gravada pela terceira vez. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade da transparência. Um mundo onde nada pode permanecer oculto, onde o íntimo foi colonizado pelo público, onde até a solidão precisa ser compartilhada. E nessa dinâmica, o silêncio virou suspeito. Quem não fala é visto como distante. Quem não posta é tratado como desinteressado, como se o valor de alguém fosse medido pela frequência com que aparece. Mas e se fosse o contrário? E se o silêncio hoje fosse o verdadeiro sinal de presença? E se não postar fosse, na verdade, um ato de liberdade? O silêncio nas redes não é ausência, é escolha. É uma recusa elegante, uma maneira de dizer, eu não quero jogar esse jogo. Porque, no fundo, a dinâmica digital se alimenta de uma ansiedade sutil, a de precisar provar constantemente que estamos vivos. Mas quem escolhe o silêncio, percebe que a vida não precisa ser exibida para ser real. Ela só precisa ser sentida. É um gesto de resistência contra a lógica da vitrine. Uma forma de voltar a ser sujeito, e não apenas personagem. De retomar o controle sobre o próprio tempo, o próprio olhar, o próprio valor. Essas pessoas não se escondem, elas se preservam. E ao fazer isso, desafiam o sistema inteiro que transforma a autenticidade em produto. Psicologicamente, a necessidade de se mostrar vem de algo muito antigo, a busca por reconhecimento. O ser humano sempre quis ser visto. Nas cavernas deixávamos desenhos, nas cidades construímos monumentos, nas redes deixamos posts, mas algo mudou. O olhar do outro virou vício. Cada curtida é uma microdose de dopamina, um pequeno sim que o cérebro interpreta como aprovação existencial. E quando esse sim não vem, surge a sensação de vazio, de invisibilidade, de que talvez estejamos falhando em existir. Só que o silêncio digital é justamente o antídoto disso. Ele rompe o ciclo da dependência. É o momento em que a pessoa diz, sem dizer, eu não preciso ser aplaudido para estar em paz. E essa é uma forma profunda de autoconhecimento, porque exige lidar com a própria presença sem mediação, sem o reflexo das telas, sem o eco das opiniões. O silêncio incomoda, não por ser vazio, mas por refletir, porque ele devolve ao mundo aquilo que o mundo tenta esconder, o medo de não ser visto. Quando alguém não posta, desperta curiosidade e às vezes até irritação. Por que sumiu? Está tudo bem? Como se o desaparecimento digital fosse uma falha no sistema. Mas o que realmente incomoda é o espelho que esse silêncio cria. Ele mostra o quanto nos tornamos dependentes do olhar alheio, o quanto confundimos exposição com presença, atenção com amor. O silêncio denuncia o barulho, e ao fazê-lo, nos obriga a olhar para dentro. O que sobra de nós quando ninguém está olhando? Quem somos quando não somos conteúdo? Há uma solidão curiosa na era da hiperconexão. Milhares de amigos, milhões de vozes e, mesmo assim, um vazio constante. O psicólogo Carl Jung dizia que a alma precisa de sombra, de momentos onde nada é mostrado, nada é dito, nada é compartilhado.
É na sombra que a consciência respira. Mas hoje vivemos expostos até à própria introspecção. Postamos o café com o livro aberto em Kierkegaard, o nascer do sol acompanhado de gratidão, a lágrima acompanhada de uma música triste e estética. Transformamos até o silêncio em performance. E é por isso que o verdadeiro silêncio, o de quem apenas vive, é tão raro e tão poderoso. Essas pessoas não se escondem na sombra, elas descansam nela. Enquanto o resto do mundo grita por relevância, elas encontram sentido no anonimato. A invisibilidade, para muitos, parece um castigo, mas para alguns ela é um refúgio. Não ser visto é libertador, porque quem não precisa ser visto, não precisa se moldar, não precisa se explicar, não precisa disputar atenção. Essas pessoas voltam a habitar o tempo real, um tempo que não é medido por visualizações, mas por respirações. Enquanto o mundo corre atrás de algoritmos, elas se reconectam com o ritmo orgânico da vida. O vento, o toque, o cheiro, o instante. Coisas que não cabem em uma tela. A invisibilidade as torna inteiras novamente, porque sem o olhar constante do público, elas deixam de ser objeto e voltam a ser sujeito da própria história. Em termos psicológicos, o silêncio é também um sinal de maturidade emocional. É o controle sobre o impulso de reagir, de responder, de participar de todo o debate. Vivemos em uma era onde tudo pede reação. Um comentário, um vídeo, uma notícia, tudo convoca uma opinião imediata. Mas quem escolhe o silêncio desenvolve algo que a maioria perdeu: a capacidade de observar sem se perder. O silêncio permite digestão emocional, permite pausa, permite profundidade. Ele cria o espaço interno onde o pensamento amadurece e onde o ego perde a necessidade de provar sua existência. Há também um aspecto espiritual nessa escolha. Quase todas as tradições místicas, do budismo ao cristianismo contemplativo, ensinam que a sabedoria nasce do silêncio. Lao Tse escreveu: aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. O silêncio é o território do ser, não do parecer. É nele que a consciência se alinha com o real, sem interferência, sem ruído, sem filtro. Quem mergulha nesse estado aprende a ouvir algo que o mundo esqueceu, a própria voz interior. E paradoxalmente, quanto mais a pessoa se cala, mais começa a escutar. O mundo, os outros, a vida, tudo ganha contorno e textura. O silêncio é o espaço onde a alma se reequilibra. O oposto do silêncio não é som, é ruído. E o ruído quase sempre é fuga. Nos distraímos porque temos medo de nos escutar. Tememos o que poderíamos encontrar dentro de nós se as notificações parassem por um instante. O barulho constante das redes é um tipo de anestesia. Ele nos protege do vazio, mas também nos impede de sentir plenitude. Quem se cala se expõe ao próprio silêncio, e isso pode ser assustador. Mas é ali, nesse desconforto inicial, que nasce a lucidez, a clareza que o barulho nunca vai oferecer. Quando você para de se mostrar, algo interessante acontece. A vida volta a te acontecer. Os cheiros voltam a ser sentidos de verdade. Os sons voltam a ter camadas. As conversas voltam a ter pausas. E aos poucos, você percebe que estar presente é completamente diferente de estar disponível. Presença é qualidade, não quantidade. As pessoas que escolhem o silêncio sabem disso. Elas não se afastaram da vida, apenas voltaram a senti-la por inteiro. Elas vivem momentos que ninguém verá, e talvez por isso esses momentos sejam mais reais. Não há plateia, não há narrativa, não há controle. Apenas o instante, cru e perfeito em sua imperfeição. Num mundo que te convence de que precisa ser alguém para valer algo, ficar em silêncio é um ato radical. Não postar é dizer: eu existo sem a sua validação. Não participar da corrida é dizer: o meu tempo é meu. Não performar é dizer: eu prefiro ser. É uma revolução invisível, mas poderosa. Um manifesto que não precisa de palavras. E talvez o futuro pertença justamente a essas pessoas silenciosas.
Porque quando o barulho cansar o mundo, e ele vai cansar, serão elas que ainda saberão ouvir. Ser invisível online não é o mesmo que desaparecer. É apenas trocar o palco por presença, o aplauso por consciência, o público por paz. Talvez o silêncio seja a última forma de autenticidade que nos resta. Uma espécie de santuário num mundo saturado de vozes. E no fim das contas, quem escolhe o silêncio não é quem desistiu de se expressar. É quem aprendeu a se escutar. Porque existir não é gritar para o mundo, é ouvir o mundo e permanecer inteiro. Então, se um dia alguém te chamar de sumido, sorria. Talvez você não tenha sumido. Talvez você apenas tenha voltado para casa. E talvez seja isso o que o mundo ainda não entende. Às vezes, a forma mais profunda de estar vivo é simplesmente não precisar ser visto.